Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Queiroz, sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou membro do grupo de pesquisa do GRUFOPS e venho aqui hoje falar um pouco do meu processo, de mestrando, do meu processo de escrever a dissertação, do meu projeto de estudo, da minha pesquisa. O estudo ele foi apresentado em 2021 e tinha como objetivo analisar as possibilidades e os desafios para a formação continuada de profissionais da educação na perspectiva da autorreflexão colaborativo-crítica no contexto de pandemia, que estávamos vivenciando naquele momento, com vistas a contribuir, então, com o processo de inclusão escolar dos alunos público-alvo da educação especial. É importante ressaltar, mais uma vez, que o estudo ele foi realizado nesse período histórico, que marcará para sempre a humanidade, com o isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19. Ele trouxe diferentes desafios aos profissionais da educação, especialmente quanto aos processos de inclusão escolar dos alunos público-alvo da educação especial. Então, o estudo ele focalizou a formação continuada de profissionais de educação, tendo como premissa que, ao mesmo tempo em que esse período de pandemia ele impôs muitas tensões, muitos desafios, foi a partir desses desafios que se tornou então possível construir novos e outros caminhos formativos, A pesquisa então ela é dividida em algumas partes. Inicialmente eu falo um pouco da inclusão escolar, no contexto político, no contexto social, onde eu realizo um breve mergulho na história da educação especial, e o que se faz é necessário que se faça esse mergulho para entender o viés que constitui então os diálogos acerca dos processos de inclusão nos tempos atuais. Depois descreve um pouco sobre a formação continuada na escola e a inclusão escolar, os diversos saberes construídos pela escola. Depois a gente dialoga um pouco sobre a formação continuada de professores na perspectiva da pesquisação, onde se faz necessário superar a concepção técnico-positivista que segrega então a dicotomia teoria e prática e que produz então sujeitos dependentes de fazeres profissionais, e sujeitos poucos reflexivos. Então a pesquisação ela surge como uma alternativa para superar essa problemática, e em seguida a gente traz um pouco do uso das novas tecnologias de comunicação e de informação para os processos formativos, As novas tecnologias digitais oferecem novos outros olhares e novas outras formas de pensar e refletir, gerando dessa forma, então, novos e outros ambientes formativos educacionais, Sempre respeitando, é claro, os diferentes estilos de aprendizagem, Então, o uso adequado das novas tecnologias, elas possibilitam, sim, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, da consciência crítica, desse processo formativo, Então, nós tivemos alguns momentos nesse estudo. O primeiro momento, então, como participante do grupo de pesquisa, após uma primeira reunião presencial, realizada ainda em março de 2020, fomos surpreendidos, então, pelo afastamento social decorrente da pandemia, o que levou, então, à interrupção dos encontros presenciais. Diante disso, então, nós organizamos para pensarmos ações nesses contextos, e que auxiliasse os profissionais na elaboração de alternativa para as formações naquele período de pandemia. Assim, virtualmente, por meio da plataforma Google Meet, realizamos diversos encontros formativos virtuais para estudar, refletir e pensar em possibilidades, Como segundo movimento, então, nós fomos pensar formas de
contribuir, de construir com os profissionais das redes de ensino, a pensar então em diferentes formas de se adaptarem a esse novo e inesperado período de pandemia, né? Foi pensado então juntamente com os membros do GERGES a realização de vídeos e transmissões ao vivo, né, que a gente chama de lives, com temáticas que emergiram das próprias redes de ensino a partir de um levantamento realizado por elas mesmas. Então, havia esses encontros virtuais e a partir desses encontros virtuais havia o levantamento dessas demandas. E aí foi criado um canal de YouTube, né? E iniciamos então as postagens de vídeos, a realização das lives, até que nós fomos convidados a colaborar com o planejamento e o desenvolvimento de um mini curso sobre currículos, sobre práticas pedagógicas e sobre trabalho colaborativo na perspectiva da inclusão escolar. Esse mini curso, então, ele serviu como projeto de formação nas redes, né? Onde foi utilizado realmente como formação, foi certificado através de certificados como curso da UFES mesmo, né? E foi bastante valorizado pelos profissionais de educação, porque naquele momento não se tinha muitas formações ainda, né? E partindo então deste tear maior, disparado pelo GERGES, fomos implicados a pensar na possibilidade de um processo formativo a partir das temáticas, das discussões que foram realizadas nesse minicurso, em um contexto micro na escola, em qual estamos como gestor. E aí surgiu então um grupo de estudo-reflexão dentro da escola, né? Ainda de forma virtual, mas que foi bastante aproveitado pelos profissionais que trabalhavam nesta escola. Diante então, né, do exposto, nós percebemos as possibilidades de pensar e de fazer então uma proposta de formação continuada nos tempos de pandemia, né? Ao nosso favor, nós tínhamos então a produção de conhecimentos pela via da pesquisação colaborativo-crítica, considerando todos os que estavam envolvidos enquanto sujeitos de conhecimento, que a partir de uma demanda puderam pensar colaborativamente na discussão de uma proposta de se fazer formação, né? Então, era de um problema que às vezes era de uma realidade de uma rede e que passou a ser colaborativamente de todas as redes. O uso das ferramentas virtuais foi possível, muito devido ao cenário também, né, que possibilitava essa troca de conhecimento, possibilitava esses processos formativos, e também nós tivemos os desafios, né? Os desafios, eles surgem assim, né, como os nós dos bordados, e temos que olhar sobre esses desafios e refletir sobre eles, né? O uso dessas mesmas ferramentas virtuais, elas podem, né, ocorrer algumas tensões, principalmente se a gente pensar num país com contextos sociais tão diversos como o Brasil, pois sabemos que muitos profissionais não possuem o conhecimento tecnológico, não possuem formação para o conhecimento tecnológico, né? Além disso, também nós temos a questão dessa falta de investimento por parte dos governos, tanto em formações quanto em aquisição desses bens físicos, né, dessas novas tecnologias. E se nós pensarmos também no uso da internet, nós também temos a questão de todos estarem utilizando ao mesmo tempo, né? Milhares de pessoas conectadas ao mesmo tempo, o que ocasiona a lentidão, problemas de conexão, ou seja, um verdadeiro caos cibernético, né? Se a gente for pensar em internet. Mas que foi possível sim realizar a pesquisa. A pesquisa trouxe algumas contribuições no conhecimento, né? Se a gente pensar, por exemplo, as contribuições de Habermas para o estudo, onde Habermas propõe um conceito de racionalidade que seja ancorado nos processos de comunicação, né? Nós encontramos, então, na racionalidade comunicativa de Habermas,
uma aposta na capacidade de se comunicar, né? Essa capacidade de comunicar com o outro e que resgata o poder emancipatório da humanidade, gerando assim uma transformação social. Diante disso, então, Habermas ele tem contribuído para pensarmos nessa questão de formação dos profissionais, né? Principalmente os profissionais da educação, na medida em que, a partir da racionalidade comunicativa, nós podemos falar em outras formas de produção de conhecimento, né? Na qual os profissionais eles não situam-se somente como meros ouvintes, né? Mas também na posição de autores dos seus contextos, né? De estarem fazendo junto, né? De estarem junto nessa mesma conexão. E aí, né, ao pensarmos então numa formação de profissionais da educação que supere a dicotomia entre teoria e prática, e que busque, além de alcançar objetivos da ordem técnica ou prática, busca também a emancipação dos sujeitos envolvidos, né? Por isso que nós, enquanto pesquisador, nós advogamos então por uma formação continuada pautada na perspectiva comunicativa, que forneça meios para a troca de conhecimento então entre esses diferentes atores, né? E aí a autorreflexão crítica, ela vem se apresentando como uma possibilidade de formação e de transformação da realidade pela via de uma coletividade que se propõe a transpor os limites impostos, então, pela essa racionalidade instrumental, né, que a gente está tão acostumado a vivenciar em cursos de formação de professores, onde apenas um é detentor do saber, que estaria apenas para passar informações, e os demais são apenas ouvintes, né? E por isso, então, nós acreditamos que os pressupostos habermasianos, eles primam pela comunicação, pelo aprendizado com o outro, né? Eu deixo de fazer para e começo a fazer com os outros, né? E dentro da pesquisa, a gente trabalhou a questão do grupo de estudo e reflexão, né? E aí, Kari Keynes vem nos dizer que o grupo de estudo e reflexão, ele constitui-se como um grupo autorreflexivo preocupado em organizar e de transformar a própria prática, então, à luz dessa autorreflexão organizada, né? Então, nós acreditamos que os grupos de estudo e reflexão, eles podem ser constituídos a partir das 3 funções mediadoras da relação teoria e prática que Habermas nos diz, né? Nós temos primeiro a elaboração dos teoremas críticos, que é onde é reunido os interesses do grupo, né? Depois a gente passa para um segundo momento, que são os processos de aprendizagem do grupo, ou seja, é o início de processos de reflexão que ocorre dentro do grupo, né? Imersos na ação e na reflexão sobre eles. E depois a gente parte, então, para as organizações das ações, né? Que é onde nós queremos chegar a partir desses objetivos comuns dos coletivos de profissionais, né? Como nós vamos chegar até lá. A pesquisa também, ela apresentou alguns impactos na realidade da educação, principalmente a gente pensar no mestrado de cunho profissional, né, que é pensar e refletir dentro da nossa escola, dentro do nosso ambiente de trabalho. Acho que o mestrado profissional ele tem muito disso, de dialogar com o contexto em que a gente vive, com o contexto que a gente trabalha, com o contexto do chão da escola, né? Então, a pesquisa, ela foi desenvolvida de forma virtual, mas teve membros, né, tanto do grupo de pesquisa quanto da própria escola pesquisada também. E aí, ao assumirmos então a proposta de trabalho pela via do grupo de estudo e reflexão, né, pela via de grupos autorreflexivos, ou seja, pelo agir comunicativo, nós buscamos entender o outro, né? Passamos a deixar as necessidades que são individuais de cada integrante para tecer diálogos no coletivo, de forma colaborativa, fazendo uso realmente da linguagem para explicitar o conhecimento
além, é claro, de possibilitar aos participantes que pesquisem suas próprias práticas, né? Que estabelecem relações entre elas e com as teorias que as sustentam. Ao final do curso, então, no mestrado profissional, a gente tem a questão do produto educacional, né? Na pesquisa, o produto educacional, ela foi através da criação do canal do YouTube, né? Esse canal, ele está até hoje, né? Então é um produto que ficou como uma grande conquista do grupo, né? Esse canal, ele é composto, então, por vídeos gravados e também compostos pelas gravações das lives, né? Das transmissões ao vivo que ficaram lá. Todos esses momentos, tanto os vídeos gravados quanto as lives, eles auxiliaram, então, os processos formativos dos profissionais que estavam envolvidos na questão da inclusão escolar, né? Tanto no cotidiano das escolas quanto das redes, uma vez que muitos que estão participando do grupo e que participaram daquele momento também são gestores da educação especial nos municípios em que atuam, né? E dizer assim, o que esse estudo, o que a pesquisa mudou, né? Enquanto o eu profissional, enquanto o eu pesquisador, né? O que mudou na minha vida profissional. Eu finalizo a dissertação dizendo que estar como mestrando da linha de pesquisa Práticas Educativas, Diversidade e Inclusão Escolar me possibilitou aprofundar as questões que envolvem a formação continuada, em especial no que tange o processo de inclusão escolar dos alunos público-alvo da educação especial, né? Ficou claro para mim que no âmbito de um mestrado dessa natureza, o professor pesquisador, ele desenvolve a pesquisa focalizando nas suas vivências, né? Nas suas práticas, nas suas situações reais do dia a dia da escola, né? E a partir daí, ele cria condições de ser protagonista da sua própria formação e da sua transformação profissional, né? Além disso, sentir durante a trajetória acadêmica vivida a potencialidade da pesquisação colaborativo-crítica. E isso me possibilitou um mergulho profundo em ser pesquisador, né? Um mergulho profundo na pesquisa. Tive excelentes momentos de diálogos entre os tecedores do estudo, né? Sejam eles os teóricos, sejam eles os membros do GERGES, ou outros profissionais da escola, né? Assim aprendi ainda mais a ter uma escuta sensível, aprendi a escutar melhor, né? A fazer com os outros, a considerar as vivências e experiências que são apresentadas no grupo de autorreflexão, né? Onde todos têm direito à voz, onde todos podem partilhar e podem dialogar. Então, aprender a ter essa escuta sensível foi muito bom, né? Além de viver durante esses meses, né, a tessitura do estudo me proporcionou, então, conhecimento, reflexão, autonomia. Durante esse tempo, me dividi entre ser pesquisador e ser gestor de uma escola, né? Os desafios de ser gestor e de pensar processos formativos em tempos de pandemia também eram os mesmos desafios, as mesmas possibilidades dos gestores de educação especial, né, naquele momento. E utilizar as ferramentas virtuais também eram as minhas possibilidades naquele momento, né? Então, nesse tear de formar e ser formado, vivenciei o estudo através dos desafios e das possibilidades, né? Além disso, assim, como mestrando, tive a oportunidade de tecer diálogos em contextos locais, em contextos internacionais, né? Do real ao virtual. Apresentei trabalhos, publiquei artigos e tive a oportunidade de tecer diálogo com pesquisadores, com doutores, com mestres, com aprendizes, graduandos, professores e professoras, né? E estar
estar, sentir e viver, então, o tear do mestrado, só foi possível porque eu aprendi a não fazer sozinho, né? E a não fazer para os outros, e sim fazer com os outros, né? E aí você, né, através da pesquisa, através de estar tão mergulhado na pesquisa, você acaba se reafirmando enquanto educador, se reafirmando enquanto pesquisador, diferente daquele que entrou, mas com a mesma intencionalidade de aprender, de refletir, né? De querer aprender e de querer refletir. Você acaba querendo mais, né? Você acaba estando mais engajado em ser pesquisador, em estudar e de ir atrás, de dar continuidade aos estudos, né? Eu acho que a pesquisa do mestrado, ela favorece isso. É um tempo rápido, de 2 anos, mas que possibilita grandes coisas, né? A partir do momento que você se deixa viver a vida de mestrando, que você aproveite tudo que o mestrado te oferece, né? Você sai diferente, você sai mais reflexivo, você sai mais como aprendiz, mas também como uma pessoa que é capaz de dialogar com as outras, de mostrar resultados, de mostrar possibilidades, né? Acho que o mestrado foi mais transformador, principalmente por causa do estudo, né? A gente não cruzou os braços naquele momento de pandemia. Nós fomos lá e fizemos, né? E hoje o canal do YouTube é uma realidade, está aqui até hoje e tem bastante coisas muito lindas nesse processo vivido. Agradeço, finalizo aqui. Dá um joinha aí no vídeo, tá bom? Dá um like e seja sempre bem-vindo a estar aqui no canal. Obrigado. Tchau, tchau.